Aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 17 de novembro. Hoje daremos destaque ao ICMS ecológico. O que é? Como que funciona o imposto? Vamos conversar com o secretário estadual do Ambiente, José Ricardo Brito, sobre esse tema. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 110 oportunidades de trabalho nesta semana. Para se candidatar, é necessário acessar o site da Prefeitura. E o Índice Geral de Preços, o IGP-10, registrou queda de 0,59% de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. No entanto, acumula alta de 5,7% neste ano. E na última quarta-feira foi dado início ao Concília Petrópolis. Moradores com débitos podem realizar a quitação com até 100% de desconto. Notícia e informação na busca pela proteção do meio ambiente. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Uma boa tarde para você. Nós vamos começar esta edição do Correio Petropolitano com a nossa entrevista. O governo do Rio de Janeiro prepara o maior repasse do ICMS ecológico, mecanismo de gestão que deve transferir 308 milhões de reais às prefeituras que mais investem em ações de preservação de recursos naturais. O aumento, de acordo com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o SEAS, e o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, é de 26% em relação ao repasse anterior e vai beneficiar 92 municípios com os tributos referentes a 2022. O secretário estadual do Ambiente, José Ricardo Brito, fala com a nossa equipe sobre esse tema ao vivo e ele vai aparecer aqui em nosso telão. Muito boa tarde para você, secretário. Seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui hoje. Estou à disposição para justamente... Perdão, eu não consegui te ouvir, secretário. Você pode conversar, falar com a gente novamente, por favor? Boa tarde, senhor. Perfeito, sim, eu consegui te ouvir. Você consegue me ouvir bem, secretário? Consigo sim. Perfeito. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que seria o ICMS ecológico? O ICMS ecológico é um mecanismo tributário que garante justamente uma fatia maior aos municípios que têm um investimento na sua área ambiental, nos requisitos ambientais, uma fatia maior do recurso. E 25% funcionalmente que são repassados pelos municípios, então uma fatia maior como uma forma de fomento às práticas das políticas ambientais municipais. Então, desses 25%, é feito um cálculo aqui pela Secretaria e pelo INEA, que são repassados da maneira que eles têm visto mais satisfatório, mais qualificado nas questões ambientais, eles recebem uma parcela maior do seu repasse do ICMS aos municípios. Uhum. E como que funciona, por exemplo, esse repasse após essa análise? Esse repasse ele é feito anualmente, mensalmente? Como que funciona também essa análise entre os órgãos para realizar esse repasse? E eu aproveito para perguntar, existe uma fiscalização até para saber também como que essas ações estão sendo realizadas? Sim, com certeza. Esse ICMS é calculado, esses subsídios são calculados em hospitais de conservação, tratamento de recursos hídricos, o gerenciamento de recursos sólidos e os índices de qualidade do sistema ambiental municipal. Aqui na INEA e a Secretaria ela faz uma análise, uma pontuação desses índices, e onde chega no determinado final de uma média de quanto esse município, cada município vai receber de acordo com as suas práticas
ambientais do seu município. A gente, aqui no estado do Rio de Janeiro, é o único estado da federação que possui um observatório para acompanhamento da perpetuação desse fluxo. Aqui a gente possui, além desse observatório, programas que, além de fiscalizar, a gente auxilia os municípios a se qualificarem para obter melhores médios e, consequentemente, melhores repasses do ICMS ecológico. Então, o objetivo do ICMS ecológico seria, de alguma forma, incentivar os municípios, as cidades a serem mais sustentáveis, obviamente, ter um olhar mais cuidadoso para o meio ambiente? Justamente. A ideia desse mecanismo tributário é o indutor de políticas públicas ambientais. Cada município ele tem acesso a uma plataforma que vai verificar onde os municípios não estão pontuando bem e pode melhorar, justamente por receber essa parcela maior e, consequentemente, que a gente conseguiu uma preservação ambiental maior. Pelo segundo ano consecutivo, além de implementar o repasse, os 308 milhões que estão feito, pelo segundo ano consecutivo, é a primeira vez que temos 92 municípios recebendo o ICMS ecológico. E a segunda criação do mecanismo é um fato inédito que virou passado e esse ano a gente conseguiu repetir essa marca. Secretário, eu queria que você pudesse explicar para a gente como que funciona, por exemplo, então, em relação às verbas. É determinado por ações, como você até comentou, né? Quanto mais atividades voltadas ao meio ambiente o município fizer, né? E essa análise mostrar isso, mais ele recebe essa verba do ICMS ecológico. Mas existe um limite de gastos com esse ICMS e existe também um limite para a arrecadação dos municípios? Isso varia de acordo com a população, de acordo com a arrecadação do próprio município? Como que é feito esse cálculo para esse repasse? Então, o cálculo do repasse, como eu disse, 25% do ICMS arrecadado pelo Estado é repassado para os municípios. Dentro desse repasse de 25%, existem diversos índices não só ambientais que performam esse indicativo que são repassados ao município. Dentro desses índices, a gente tem o índice econômico, a gente chama também esse índice econômico. É o índice que ele finalizar. Ele precisa ter alguns requisitos para estar apto ali. Possui uma guarda ambiental, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, um municipal ambiental e uma estrutura organizacional de meio ambiente no seu município. Cumprindo esses requisitos, eles vão começar a fazer pontuações de determinados subtemas que a gente chama. Unidade de conservação. Qual é a quantidade de unidade de conservação preservada que esse município possui? Eles preenchem uma plataforma que é aberta pelo ano para ele, e essa plataforma ele vai colocar, tem tantos hectares, por exemplo, de conservação principal preservada. Essa quantidade de hectares equivale a tanta pontuação. Agora, também os recursos como é que é feito? Porque mananciais, qual a quantidade de mananciais que são preservados no município? Ele vai ter outra pontuação. E no final, se tiver uma média. De acordo com essa média, ele vai performar um índice para receber uma parcela de ICMS no seu município. Então, os municípios que têm maior taxa de preservação ambiental, tem uma questão de resíduo sólido, por exemplo, no seu município, descontando mais. E, consequentemente, pelo volume, eles recebem uma alta parte de ICMS no seu município. Então, por isso que a gente fala que esse ICMS ecológico é um indutor de políticas. Ele faz com que os municípios atinjam o índice ambiental satisfatório para a gente ter esse repasse financeiro satisfatório também do município. Entendi. E esse recurso, essa verba, né, esse repasse que é feito para os municípios, esse valor ele pode ser utilizado, ele tem que ser voltado para essas ações em relação a meio ambiente, por exemplo, ou ele pode ser gasto conforme as necessidades do município? Existe alguma regra para que esse valor seja utilizado pelos municípios? Não existe uma regra, até por conta do imposto, é um tributo não vinculado. A gente não pode vincular os municípios conseguindo esse imposto diretamente no questões ambientais, até porque essa fatia do ICMS ecológico é repassada dentro da fatia do repasse para o município.
Então, o prefeito ele vai fazer a sua gestão de acordo com a necessidade do município. A gente não pode vincular necessariamente a utilização ambiental, mas a gente pontua mais o município que conseguiu fazer a utilização da sua fatia do seu ecológico, 100%, por exemplo, ele conseguiria ter 100% do seu fundo ambiental, ele tem uma população maior. Ou seja, a gente não pode vincular aos impostos do município que consegue pontuar mais a maior quantidade possível de ICMS ecológico utilizado para ações para o meio ambiente. E, secretário, como que funciona, por exemplo, quando um município não realiza essas ações o suficiente? Por exemplo, inclusive no ICMS ecológico, né, nesse repasse de verbas que vai ser feito em 2023, alguns municípios, são poucos, mas alguns tiveram essa arrecadação, caiu, né, um pouquinho, uma porcentagem dessa arrecadação. Como que a secretaria olha esses municípios que de alguma forma não conseguiram ali atingir a meta para para receber esse repasse, pelo menos o que recebeu no ano passado? Então, satisfatoriamente a gente conseguiu que todos os 92 municípios conseguissem receber uma fatia de ICMS ecológico. Mas os clientes a gente tem algumas dificuldades, não necessariamente, não é um repasse automático. Ele passa por um crivo da secretaria, ele passa pelo crivo de NEA, acompanhamento de cobertura florestal do solo, eles fazem acompanhamento justamente de tratamento de resíduos, gestão de resíduos sólidos, e como é feito isso. Se um ano ele recebeu uma pontuação X foi satisfatória, no ano seguinte ele não conseguir manter essa qualidade ambiental, essa pontuação dele cai. E, consequentemente, se a pontuação caiu, ele recebe menos. Então, isso não é punição diretamente do Estado. Porque a ideia do mecanismo não é isso. A ideia do mecanismo é justamente bonificar quem tem as suas políticas públicas ambientais ativas no município. Mas, caso ele não consiga os índices do que ele está estabelecido a fazer, ele acaba consequentemente deixando de receber verba. Isso acaba sendo uma punição para o município que depende dessa verba de fato ecológica. Existem municípios que têm 28% da sua receita vinculado justamente ao seu CBR. O município que deixa de atender essas questões ambientais, ele abre anos seguintes com 28% a menos do seu orçamento. Então, ela acaba sendo uma punição indireta pela não execução desses políticas que deveriam estar no seu município. Perfeito, secretário. A cidade de Petrópolis, por exemplo, teve uma variação, né, recebeu 14% a mais quando comparado ao ano passado. O repasse foi de pouco mais de 5 milhões de reais neste ano. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer também um dos outros municípios. Pergunto para você, secretário, essa é uma pauta que, por exemplo, é muito importante e são iniciativas como essa que vão fazer aí, de fato, com que os municípios e o estado do Rio de Janeiro, de modo geral, se torne, né, um estado que se preocupa com o meio ambiente. Inclusive, nós aqui da TV Correio da Manhã, ontem conversamos, né, realizamos ali uma matéria em relação à Metrópole Azul, né, inclusive a subsecretária de Recursos Hídricos que participou, inclusive, e essa, por exemplo, é uma iniciativa que, de alguma forma, auxilia para que, de alguma maneira, por exemplo, até a própria capital, mas aí o estado todo, se torne, né, um estado sustentável que se preocupa, de fato, com o meio ambiente, visto que essa é uma pauta que tem crescido ao longo dos anos e tem se tornado uma necessidade cada vez maior de realizar esse tipo de ação, né? Com certeza, isso é uma pauta bastante importante que vai justamente guiar as políticas públicas municipais. A gente entende que justamente o sistema ambiental precisa das municipalidades ativas ambientalmente, não basta as políticas públicas estaduais, a gente precisa de políticas públicas locais, que é o que a gente fala, é a ponta onde acontece, como você acabou de dar o exemplo de Petrópolis, a gente tem que ser tragédia no início do ano, justamente é onde acontece o problema, é onde o prefeito precisa atuar, e justamente esse mecanismo, ele vem para trazer um suporte para esses municípios que se preocupam com os casos ambientais. A gente já está com algumas propostas de melhorias do mecanismo, o mecanismo é um mecanismo totalmente perfeito, a gente precisa melhorar a cada ano, porque os riscos ambientais vão aumentando a cada ano,
Então, a gente tem conseguido avançar nas políticas municipais ambientais, justamente com essa contrapartida financeira do repasse do ICMS ecológico. A gente tem um dado aqui, justamente, que retrata isso. Desde a criação do ICMS ecológico, já foram criados mais de 400 unidades de conservação após a implementação do ICMS. Isso retrata justamente que os municípios têm buscado aumentar a unidade de conservação, têm buscado aumentar a conservação ambiental para conseguir receber esse repasse do ICMS. Então, isso é importante financeiramente para o município e importante como sistema todo ambiental do Estado, do município e do nosso país. É um ponto bem importante que você comentou, secretário, até porque você comentou sobre a questão das tragédias aqui em Petrópolis e nós, aqui temos um relevo, uma característica de relevo de vale e, consequentemente, quando você não tem ali um filtro, vamos dizer assim, que essa camada de vegetação, o solo ele é encharcado de uma maneira muito rápida e, consequentemente, ocorrem os deslizamentos. Ou seja, além de trazer a questão da preservação do meio ambiente, por exemplo, para Petrópolis, e aí você pode incluir aí também Teresópolis, Nova Friburgo, principalmente toda essa região serrana, uma questão de proteção até mesmo da cidade e da população em relação às chuvas, por exemplo, de verão que se aproximam, Justamente, isso é um mecanismo bastante importante justamente por isso, que a gente trata da conservação ambiental. E aí a gente está entrando no que aconteceu em Petrópolis, justamente esse fato que acaba que a gente, pela falta de uma vegetação ali que pudesse segurar um pouco a chuva, foi uma normalidade que aconteceu em Petrópolis, uma fatalidade, mas que com certeza, se a gente tivesse uma cobertura florestal um pouco maior, a gente poderia até minimizar um pouco dessa tragédia. Mas, enfim, a ideia do mecanismo é justamente essa, incentivar os municípios, até por conta dos fatores extremos, fatos extremos, as mudanças climáticas, que está sendo bem discutido isso agora no momento, inclusive na COP a gente está discutindo bastante isso minimiza justamente o problema que acontece na localidade, na municipalidade local ali, ambientalmente falando. Vamos trazer então aqui os outros municípios aqui da nossa área de cobertura da TV Correio da Manhã, que receberam o ICMS ecológico. Nova Friburgo, por exemplo, o repasse foi de 23% a mais do que em 2021. Partido Alferes também com 26%. A cidade de Teresópolis, o repasse também aumentou e aumentou 57%. Três Rios também sofreu uma elevação de 36% e Paraíba do Sul, 19%. Teve aí uma alta de 19% em relação ao repasse do ICMS ecológico. E, secretário, a gente acaba que vê essa que é uma iniciativa importante com bons olhos e, obviamente, quando a gente pega aí os dados para fazer uma análise, de alguma forma é um número muito positivo, porque a maioria dos municípios receberam uma alta aí em relação a esse repasse do ICMS, Ou seja, de fato, tem olhado, tem feito políticas públicas voltadas para o meio ambiente, consequentemente recebe esse valor. Mas o importante nesse caso não seria nem tanto o valor, secretário, mas de fato ter esse olhar voltado para a natureza, para a conservação dos locais, principalmente, por exemplo, Petrópolis, que existe uma grande área de vegetação e que também é uma área de proteção ambiental. Existem muitos animais, fauna, flora, aqui em Petrópolis. Ou seja, é mais também um olhar para a proteção desses ambientes e para a valorização desses ambientes. Porque você pega, por exemplo, Petrópolis, que você consegue ligar com Teresópolis pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e você consegue fazer ali trilhas, ou seja, você além de preservar, você ainda consegue aproveitar esses espaços também. Com certeza, a questão da preservação ambiental é vital para a utilização desse mecanismo. Como você falou, a ideia não é financeira, mas acaba trazendo uma consequência positiva financeira para o município que se preocupa com a preservação, como você falou aqui no caso ambiental. A
A gente também fala de outras questões que vão impactar diretamente na qualidade ambiental, como a gestão de resíduos sólidos. O município faz uma coleta seletiva de óleo, como é que é feito o recolhimento do óleo vegetal? Existe? Como é que é feito a questão do vazador? Está sendo feito satisfatório? Ele pontua. E tudo isso, esse observatório, como eu disse, todos os prefeitos eles têm acesso a um dashboard, justamente que ele coloca lá em verde que está satisfatório, e amarelo que está parcialmente satisfatório, e em vermelho que não está sendo implementado no município. Isso acaba tornando um norteador de políticas públicas ambientais para o prefeito que acaba do estado. Repassa para os municípios. Então, o prefeito que aumentar os municípios, quer aumentar a preservação, ele toma o dashboard. Olha, aqui está perfeito, tem resíduos sólidos. Então, precisa investir na questão de resíduos sólidos para que a gente consiga aumentar o repasse, consiga, consequentemente, também aumentar a qualidade ambiental. Então, esse mecanismo ele serve, além de compensar financeiramente o município que tem boas práticas ambientais, ele também consegue direcionar ser um computador de políticas públicas ambientais municipais locais do município. Até porque a gente já sofre muito, né, também, secretário, com essa questão em relação a, por exemplo, não só as chuvas especificamente, mas também com um período de seca. E isso acaba impactando muito aí a vegetação dos municípios, né, pouca chuva, aquele clima muito seco, acaba, né, que vários incêndios ocorrem de maneira até natural na própria vegetação. E recuperar, a gente sabe que é muito mais difícil, é um processo muito mais demorado. Ou seja, esse trabalho de fato, você ter uma preocupação com o ambiente, com o meio ambiente, realizar políticas públicas para o meio ambiente, são fundamentais até para você diminuir esses impactos naturais que acontecem todos os anos devido à sua época de ano. E pergunto também, qual a necessidade, nesse caso, de realizar políticas públicas também educacionais, não só para que as gestões municipais tenham um olhar mais atento para essa questão, mas também a população, porque, né, para não jogar lixo em encostas, as próprias moradias irregulares, a gente sabe que isso acontece com muita frequência, e ter esse olhar, né, mais atento da população também tem a sua importância dentro desse conjunto todo que é o meio ambiente? Com certeza. Você tocou num ponto muito vital para a gente que na secretaria, nossa questão. A gente tem investido bastante na questão da educação ambiental. A gente entende que a educação ambiental é o mecanismo mais importante para quando se fala em conservação ambiental. Por quê? Não adianta a gente, por exemplo, no Rio, o projeto nosso de desassoreamento e limpeza do Rio, para impedir que tragédias como que aconteceram aí aconteçam novamente por conta de vírus assoreados que acabam transbordando. Não adianta a gente investir milhões de reais em Rio, com máquinas para desassorear o Rio, se a população não tem uma consciência ambiental, ela acaba pegando resíduos diretamente no Rio, acaba pegando, enfim, determinados tipos de resíduos. A gente educação ambiental. A gente tem executado aqui na Secretaria do Ambiente Jovem, que é o maior programa de educação ambiental da América Latina, o maior programa de educação ambiental que está na história do Brasil. A gente tem mais de 160 pós em todo o estado do Rio de Janeiro, justamente com essa ideia. Pegando jovens, educando os jovens que estejam aqui explicadores da sua comunidade. O que isso quer dizer? Esses jovens, educados ambientalmente falando, eles vão ser multiplicadores de comunidade, de pessoas que vão ser aqueles jovens que vão falar, olha, isso aqui não é um problema para a gente, para a nossa comunidade, isso aqui não é preocupado no Rio. Ou o seu descarga de construção civil inadequadamente vai causar um problema ambiental para a gente. Então, a educação ambiental tem sido uma vertente bastante importante aqui para a gente, para a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, e para o INEA, a gente tem investido bastante em programas de educação ambiental que a gente acredita que os resultados com uma população ambientalmente educada altamente satisfatórios, não só para o município, mas também para o estado inteiro. Inclusive, a gente conversou recentemente com o presidente do INEA, o Felipe Campelo, agradecer até mais uma vez a presença dele aqui com a gente no nosso programa, e ele falou exatamente isso. Essa questão da educação ambiental ela é fundamental porque
ela vai impactar não somente o meio ambiente, mas a população tem que ter a consciência de que esse impacto vai refletir nela, né, secretário? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente vê as questões das tragédias aqui em Petrópolis como um grande reflexo disso, né? Você tem os impactos diretos no local onde você vive, no ambiente onde você vive. E pergunto também sobre essa questão em relação ao ICMS ecológico, para a preservação do meio ambiente, até mesmo aí nesse caso, não só para a gente falar dessas questões de desastres naturais, mas em relação à preservação da fauna e a flora, as características daquele espaço e para que não se altere o habitat natural de alguns animais, por exemplo. Com certeza. Justamente a gente tem, dentro do item de unidade de conservação, a gente tem um subtema justamente. Como você falou, a questão das queimadas aqui, que acaba acontecendo no período de seca. A gente tem um subitem justamente para falar. A Secretaria Municipal de Ambiente possui quais tipos de mecanismos ela possui para combate a esses incêndios florestais? Ela possui uma quantidade de veículos, viaturas, que podem combater o incêndio ambiental. Ela pontua. A questão de educação ambiental, como é que é feita a educação ambiental? Existe educação ambiental no município? Ela pontua nesse isso também de unidade de conservação. Então, a gente, toda essa pontuação do semestre hoje, a gente possui diversos mecanismos horizontais, que depois eu posso até repassar. A gente tem na plataforma justamente como é feito esse cálculo pormenorizado de cada subitem, justamente de maneira a preservar o nosso bioma, que é aqui do Rio de Janeiro, na Mata Atlântica, e justamente com esses subitens, a questão de preservação ambiental, a questão de educação ambiental, a questão de como é feito o combate ao incêndio florestal. Então, e isso, consequentemente, acaba fazendo a preservação da nossa flora e da nossa fauna, que é o ponto mais importante quando se fala de conservação ambiental e ambiente de sustentabilidade. Secretário, existe algum projeto ou algum outro projeto que esteja em andamento ou que esteja prestes a começar, que está sendo feito pela Secretaria de Ambiente, para trazer essa pauta também da preservação do meio ambiente, além do ICMS ecológico? Então, como eu falei, existe o Ambiente Biônico, que é um projeto de educação ambiental, um projeto de não só a fauna, mas a questão de sustentabilidade, reciclagem, resíduos sólidos, toda a parte de saneamento básico, executado, com os outros programas também que a gente executa, como de Paris, eu também citei aqui, desenvolvimento de rio, o programa Floresta da Manhã, que é um programa de reflorestamento de Mata Atlântica, o maior programa de reflorestamento de Mata Atlântica da história do Brasil, também a gente está executando, diversos municípios estão recebendo esse programa, é o programa de reflorestamento de floresta nativa de Mata Atlântica, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, isso acaba, por consequência, trazendo uma maior preservação ambiental e conservação da nossa flora e fauna. Secretário, algum outro ponto importante que talvez a gente não tenha falado sobre o ICMS ecológico que você gostaria de pontuar? Não, acho que os principais pontos foram isso. A gente está muito feliz com a questão de maior repasse histórico do Estado, que são 300 milhões que nós vamos começar a repassar no ano que vem. E os municípios, pela segunda ano consecutivo, pela primeira vez, os 92 estão aptos a receber, vão receber uma parcela, uma fatia de ICMS ecológico, que para a gente é bastante satisfatório, tudo com o nosso programa de apoio. A gente diz que não adianta a gente só publicar os itens que pontuam se a gente não dá suporte. A gente tem outros mecanismos de apoio. Além de a gente pontuar e repassar a fatia maior desse município que tem a questão ambiental, atento às questões ambientais, a gente dá um suporte também para o município que dever aumentar a sua parcela. Ele pode vir com a secretaria, com os programas como o Recicla RJ, o ProCeira, alguns programas de saneamento, justamente que a gente vai dar um passo a passo para eles, para que eles possam desenvolver no seu município esses programas que vão aumentar o seu índice de qualidade ambiental e, consequentemente, aumentar o repasse dessa fatia de financiamento ecológico. Então, a gente pensa no ciclo completo, justamente, a gente
traz os requisitos, mas também não suporta para que os municípios consigam atingir esses requisitos que vai ser satisfatório não só para os municípios, mas também para o nosso estado do Rio de Janeiro. Perfeito, secretário. E aí você pode até comentar também, traz até uma questão, dá para fazer até uma análise, um mapeamento dos locais mais afetados, por exemplo, pelos incêndios naturais ou pela questão dos deslizamentos, por exemplo, e aí, novamente, criar políticas públicas voltadas para a prevenção, né, um estudo específico dessas áreas e, consequentemente, isso aí evoluir para a preservação do ambiente, né, do meio ambiente, mas para trazer segurança nesses casos para os moradores daquela região, para a população de modo geral e, claro, para uma melhor qualidade de vida em conjunto com o meio ambiente. Secretário, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente ao vivo no Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa tão importante de inovação ambiental no estado do Rio de Janeiro. Eu estou à disposição à Secretaria e INEA para eventuais esclarecimentos ou eventuais necessidades. Muito obrigado a todos. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez ao secretário de Estado do Ambiente, José Ricardo Brito, que conversou aqui com a nossa equipe ao vivo para trazer aí os números, os dados em relação ao ICMS ecológico, esse repasse aí de 308 milhões de reais, o maior repasse que foi feito, na verdade, será feito pelo governo do Estado, e aí, lógico, em parceria com essas prefeituras que estão adotando medidas para a preservação do meio ambiente. A gente faz um rápido intervalo, lembra você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo nas nossas plataformas, no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Lá você confere a nossa programação ao vivo, além disso, consegue comentar durante aqui o nosso programa. E no nosso site, tvc16.com, você confere a nossa programação ao vivo e fica bem informado sobre tudo o que acontece em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Além disso, no nosso YouTube, TVC16, além de conferir a programação ao vivo, você consegue rever aquele programa que você perdeu. Estamos em Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patiroféres e também Nova Friburgo. Para você que nos acompanha por esses municípios, muito bom ter a sua presença, a sua audiência, viu? A gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer as informações e atualizações do que aconteceu nesta quinta-feira. A gente volta já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia.
Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta nesta quinta-feira, 17 de novembro. Faltou dar um recado, né? Vale lembrar que o nosso jornal Correio Petropolitano já está nas bancas. Se você ainda não adquiriu o seu, vai ter uma banca próximo de você. Fique bem informado sobre tudo que acontece em Petrópolis e no nosso estado do Rio. E a gente volta com esse bloco falando sobre oportunidade, porque o Balcão de Empregos de Petrópolis está disponibilizando 110 vagas de trabalho nesta semana. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 110 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção dessa semana, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br até amanhã, dia 18 de novembro. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Aí, ó. Vamos citar algumas das vagas para você que está nos acompanhando que estão disponíveis nessa semana. Por exemplo, ajudante de cozinha, balconista, barman, chefe de cozinha, mecânico, motorista de caminhão, operador de caixa, vendedor, vigia, enfim. Há oportunidades também para pessoas portadores de deficiência. Além disso, as oportunidades são para homens e mulheres e elas variam em diversos níveis de escolaridade. Acesse o site da Prefeitura para acompanhar todas essas oportunidades. Há vagas para o ensino fundamental, médio, técnico, ensino superior. Enfim, vale lembrar que as vagas são atualizadas semanalmente. Então, é importante manter o seu currículo atualizado. Isso porque a Prefeitura encaminha, né, o seu currículo assim que a vaga é disponibilizada e se seu perfil, lógico, bater, descrever ali com o da vaga. Então é preciso aí manter o currículo sempre em dia. Vale lembrar que as empresas que quiserem colocar suas oportunidades no site da Prefeitura também podem divulgar as oportunidades, viu? E agora, o município do Rio de Janeiro começa hoje a imunizar as crianças de 6 meses a 2 anos de idade contra a Covid-19. Inicialmente, serão vacinados apenas aqueles bebês que tenham comorbidades ou deficiência. Como só há cerca de 9.400 doses da Pfizer infantil disponíveis, a imunização desse público ocorrerá em 131 unidades de saúde específicas, as quais também atenderão a crianças de 3 a 4 anos de idade com comorbidades ou deficiência. A imunização para crianças de outras faixas etárias, adolescentes e adultos, ocorrerá nas outras 100 unidades de atenção primária da rede municipal de saúde. A gente, lógico, ressalta aqui para você de novo a importância da vacinação. Os casos têm crescido mais uma vez, as subvariantes estão aí. No Rio de Janeiro tem a BQ1, tem também subvariante no Amazonas que já foi descoberta pela Fiocruz. Ou seja, os casos estão voltando, é necessário manter ali a saúde em dia e completar o seu ciclo vacinal para, lógico, não correr nenhum risco de contrair a Covid-19. Mudando de assunto, olha, ontem nós abordamos a questão do Pix, que se tornou uma das principais ferramentas de pagamento entre os brasileiros. E Leandro Vilém, diretor executivo de inovação de produtos e serviços bancários da Federação Brasileira de Bancos, falou com a nossa equipe a respeito do Pix. O Pix completa agora em novembro 2 anos de funcionamento, se consolidando como a principal ferramenta e meio de pagamento dos brasileiros. Foram grandes os avanços nesses 2 anos, com várias funcionalidades e várias novidades ao longo do tempo, lembrando da complexidade do lançamento do Pix em meio a uma pandemia e trabalhando de forma remota. Todas as equipes técnicas trabalharam arduamente nesse processo e eu acho que a gente conseguiu conquistar aqui, nesses 2 anos, de desenvolvimento, um sucesso absoluto através de 26 bilhões de transações realizadas em 24 meses, foram mais de 12 trilhões de reais de valores financeiros negociados no Pix, sendo que neste último ano, nesses últimos 12 meses, tivemos 94% de crescimento
do Pix nesse período, né? O Pix como produto, ele é absolutamente seguro, não temos nenhuma notícia de nenhum tipo de fraude ou de problema de instabilidade ou de transações não executadas ou qualquer coisa nesse sentido. E obviamente nós estamos avançando bastante nos últimos meses sobre a questão de segurança pública. Aí foi um trecho do que comentou aqui com a gente um representante da Federação Brasileira de Bancos. De fato, né, o Pix se tornou aí uma das grandes ferramentas por todos os brasileiros, até porque não tem taxas, né, o que se torna um grande atrativo, claro, porque TED, DOC, você tem ali uma taxa de transferência, né, por transferência, na verdade. Então, se você realiza 5 transferências no dia, você vai ter que pagar 5 vezes aquela taxa, o que não é atrativo, né, para o cliente, para aquele cliente. E, lógico, faz aquela transferência de maneira instantânea, até mesmo aos fins de semana. A gente vê isso aí. Precisando de uma emergência, um amigo pediu ali, você transfere na hora, cai na hora. Só é aquilo, né? Aquela recomendação que temos ontem. É preciso ficar atento aí para não fazer a transferência de maneira errada e para conseguir recuperar esse dinheiro depois fica um pouco mais difícil. Vale lembrar que ontem, como completou 2 anos, completou 1 ano também dos serviços de Pix Saque e Pix Troco, que foram divulgados pelo Banco Central, e isso em 2021, quando ele completou 1 ano, com algumas medidas, inclusive de proteção e segurança também, a fim de melhorar a qualidade desse serviço que pelo menos 70% da população brasileira tem utilizado. A gente sabe que alguns ainda ficam receosos, né? Mas vai se tornar tendência pelo que a gente tem acompanhado. E olha, a gente vai mudar de assunto porque até o dia 20 de dezembro, já que a gente falou aqui sobre valores, enfim, os moradores de Petrópolis poderão quitar as suas dívidas de IPTU, ISS, ITBI e outros impostos e as taxas municipais, dependendo do número de parcelas, com descontos de até 100% junto com a prefeitura. Foram disponibilizados 30 profissionais para o atendimento ao público. O mutirão, que acontece desde 2015 para auxiliar a população a solucionar processos de dívida ativa através de alguns acordos de conciliação. Petrópolis foi o primeiro município do interior do Rio de Janeiro a realizar o mutirão de renegociação fiscal. A ação acontece em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, por meio da 4ª Vara Civil. Os profissionais foram divididos em 2 pontos. Na Casa dos Conselhos Municipal Augusto Ângelo Zanata, fica ali na Avenida Coelho, número 260, na sede da Prefeitura, aqui no centro de Petrópolis, vale lembrar. E também em Itaipava, no Parque Municipal Paulo Ratti, na entrada do parque, na Subsecretaria de Fazenda. Então, para você que tem alguma pendência aí com o município, pode conseguir ali um desconto bacana para quitar aí essas dívidas, os seus débitos. Lembrando, esses são impostos municipais, tá? Para você que tem alguma dívida, por exemplo, com cartão de crédito, com algum empréstimo, existem os multirões também que estão sendo realizados de renegociação, aí você faz isso por meio da internet. Entra lá no site do Serasa, no site do Procon, até mesmo da agência bancária na qual você é cliente. Esse período de novembro, tradicionalmente, as agências, os órgãos, realizam essas campanhas de renegociação. Então, é uma oportunidade para quem sabe se livrar das dívidas e que é sempre muito bom, principalmente quando essas dívidas vêm com aquele desconto, né? Então, a gente vai fazer um rápido intervalo. Lembra você que daqui a pouco a gente fala também sobre o índice geral de preços que recuou no mês de novembro. Mas isso é papo para o outro bloco. A gente volta já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Olá, amigo e amiga.
Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano debate de volta nesta quinta-feira, 17 de novembro, e a gente agora fala sobre o Índice Geral de Preços, o IGP-10, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e que registrou deflação, ou seja, queda de preços de 0,59% em novembro deste ano. A queda é menor quando observada ao mesmo período de outubro, quando foi registrada uma queda de 1,04%. Com o resultado, o IGP-10 acumula taxas de inflação de 5,70% no ano e de 5,55% em 12 meses. O índice de preços ao produtor amplo, IPA, que mede o atacado, passou de uma deflação de 1,44% em outubro para uma queda de preços de 0,98% em novembro. Segundo a FGV, o índice de preços ao consumidor, IPC, que mede o varejo, e o Índice Nacional de Custo da Construção, INCC, tiveram aumentos em suas taxas de inflação. A inflação do IPC subiu de 0,17% em outubro para 0,67% em novembro, enquanto a taxa do ICC passou de 0,01% para 0,19% no período. O IGP-10 é medido com base em preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. Então, algumas variações daqui, algumas variações dali. O importante é que, de fato, o valor não fique para ser pago pelo consumidor final quando vai às compras, né? Essa é a parte mais difícil em relação à inflação, taxa de juros, enfim. Mas, olha, a gente comentou na semana passada, trouxemos aqui diversas dicas, orientações para quem fosse realizar o Enem no dia 13, né, no último domingo, mas o desafio ainda não acabou. A gente sabe que domingo agora, dia 20, tem a segunda prova e é claro que a gente traz aqui mais algumas orientações em relação à prova do Enem. Os candidatos, tradicionalmente, vão responder aquelas 90 questões de matemática e também ciências da natureza. E aí englobam, né, física, química, a própria matemática, álgebra, enfim, são diversas questões ali. E a aplicação da prova ela vai ter uma duração aí de 5 horas, né? A primeira prova ela tem um período maior para você realizar porque tem a redação ainda para ser feita. Como não há a redação agora nessa segunda aplicação, não há essa necessidade de um horário mais extenso para a realização da prova. E a dica, a gente segue naquelas mesmas tradições. O foco agora, sim, você realizar os estudos, mas não aquelas complicações muito difíceis. É focar principalmente nas questões básicas, né, do ensino básico que você teve lá no ensino médio, também, né, pegando ali parte do ensino fundamental, 9º ano, 8º ano, porque a gente lembra, para você que está nos acompanhando, que a redação, né, a prova do Enem, ela é medida por pontos, mas não por questões que você acertou ou errou. Tem toda uma questão de as questões mais fáceis e as questões mais difíceis. Não adianta você acertar a questão mais difícil e a questão mais fácil você errar, porque não vai ter sentido, né, você acertar a questão mais difícil, porque muitas vezes você precisa daquele cálculo mais básico, que foi, por exemplo, a questão que você errou, para realizar o seu raciocínio. Então, muita atenção nessa questão, isso é um ponto importante no critério de avaliação das questões. Além disso, claro, mais uma vez a gente ressalta para você, vai realizar a prova do Enem no próximo domingo? Um dia antes da prova, realizar atividades prazerosas, praticar um esporte, dar um passeio, é de fato relaxar, fazer com que a mente
fique um pouco mais tranquila, até para de alguma forma amenizar a questão da ansiedade. Muita gente fica ansioso, nervoso e isso acaba impactando no resultado da avaliação. Outra dica importante que inclusive comentamos na semana passada também em relação às provas. Chegar cedo, é preciso ter atenção aos portões. A 1h da tarde eles são fechados, então quem chegar depois disso fica impossibilitado de realizar a prova. Os portões abrem ao meio-dia, são 1h aí para você conseguir chegar. Tenha preferência, dá para chegar antes? Chega um pouquinho antes, que seja, mas garanta a sua vaga, não perca a oportunidade de realizar o Enem. A gente lembra também aqueles candidatos que não realizaram a prova na semana passada, que perderam a prova, não são impossibilitados de realizar o exame dessa vez. Então, caso vá fazer, também precisa procurar ali uma oportunidade para chegar com antecedência. É trânsito, é carro que quebra, é ônibus que atrasa. Isso acontece em todas as cidades do Brasil. Então, é preciso se planejar e montar ali um cronograma ideal para não chegar atrasado. Outra dica importante em relação à alimentação, leve seus lanches, evite chocolate ao leite, prefira chocolate meio amargo, ele não tem tanto índice de açúcar, não vai te dar tanto sono durante a realização da prova. 90 questões, faça por blocos de 10 e 10, é mais fácil para você se concentrar e evitar o cansaço do que realizar as 90 questões diretos. Para conseguir realizar a prova, fechar todas as questões bonitinho, aquela questão que você está com muita dúvida, muita dificuldade, deixa ela para depois. Passa para a próxima etapa e vai tentando realizar para você, lógico, não perder tempo. A média, para você ter uma ideia de cálculo, né, para você realizar cada questão, é de 3 minutos para cada questão. Então, não pode ali, lógico, levar muito tempo para realizar cada uma delas, até porque matemática, física exigem ali um pouco mais de raciocínio lógico. Além disso, faça pausas durante a realização da prova. Vá ao banheiro, beba água, lave o rosto, de alguma forma vai te despertar, para de alguma forma você se concentrar um pouco melhor na hora de realizar as suas questões. Além disso, tenha atenção ao seu cartão de resposta. Ele é fundamental na hora da correção do seu Enem. E claro, para aquelas pessoas que vão levar telefone, né, aparelhos, relógios, tem que deixar tudo isso guardado no porta-objeto. Se tocar, o aluno é desclassificado. Então, garanta que seu telefone está desligado, tirou a bateria, está no silencioso, enfim, não pode relógio, não pode boné. São essas dicas que a gente passou aqui muito para você que vai realizar o Enem. E, por favor, se você chegar cedo para realizar a prova e for fazer algum compromisso, ou for comprar uma caneta, inclusive que a tinta tem que ser preta, vá com antecedência. A gente comentou da moça aqui que saiu para fumar, ela chegou na hora, saiu, né, para de alguma forma ali esperar, relaxar um pouco, acabou perdendo o prazo, quando foi entrar os portões estavam fechados, perdeu a prova e aí não tem jeito, não tem o que fazer, tem que ter essa atenção em relação ao horário, viu? Uma última informação para você que está nos acompanhando aqui, ontem numa sessão no plenário na Câmara Municipal de Petrópolis, foi autorizado, né, foi aprovado o projeto de lei do vereador Júnior Coruja para a criação de uma quadra poliesportiva na localidade do Quitandinha. A gente comentou na terça-feira aqui que era feriado, conversamos com o Bruno Cristi, que é o presidente do Conselho Regional dos Profissionais de Educação Física, e falou sobre esse incentivo do esporte até como prevenção em saúde também no município. Então fica aqui, né, esse projeto de lei ele seguiu agora para a Prefeitura. Quem sabe aí não pode se tornar uma nova quadra poliesportiva na localidade do Quitandinha para os moradores. E, para finalizar, foi publicado hoje que a taxa de desocupação se manteve estável em 21 das 27 unidades federativas do país e recuou 0,6% quando comparado ao segundo trimestre desse ano. Taxa de desocupação, para você que está acompanhando a gente, é a taxa de desemprego. Então, que bom aí que recuou um pouco. Quanto menos pessoas desempregadas, melhor para a economia do país, melhor para essas pessoas também. E assim, a gente vai encerrar o programa de hoje. Lembra você que a TV Correio da Manhã está em todas as plataformas online. Temos o nosso jornal Correio Petropolitano, o nosso jornal Correio da Manhã.
E a gente volta amanhã, sexta-feira, para trazer mais um tema importante para você. Claro, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram também, viu? Correio Petropolitano. Fique atento lá nas nossas redes sociais e as nossas publicações. Até amanhã e, é claro, eu aguardo a sua presença, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. A audiência da TV Correio da Manhã dessa semana vai ser premiada com uma entrevista aqui no programa Na Mira com o Fernando Veloso, com um cara que vem destruir estereótipos. O nome dele é Beto Chaves. É um prazer enorme de receber meu amigo aqui. Ele é policial civil, mas o que ele vai fazer aqui é quebrar, destruir, acabar com tudo que é estereótipo. Eu vou dar uma palhinha rápida, muito rápida para você, da história do Beto. Ele é graduado em Direito Penal, Processo Penal, pós-graduado, tem especialização de paz e policiamento internacional. Ele é Fellow Sênior da Rede Internacional de Empreendedores Social, a Choca. Falei direito? Falou, a Choca. A Choca. Ele depois vai explicar para a gente o que é isso aí. Ele é o criador, idealizador, fundador, o mantenedor, enfim, ele é o coração do programa Papo de Responsa da Polícia Civil. A gente vai conversar sobre isso aqui. Sócio fundador da Malaika Experience, já foi apresentador, ele foi o apresentador da primeira temporada do programa de polícia, Papo de Polícia, programa Papo de Polícia, que passou no Multishow. Ele é diretor e apresentador do documentário Logo Ali, África do Sul. Vai contar pra gente como é que foi esse negócio Logo Ali, África do Sul. Tem um programa Favela Academy, da Fundação Italiana VoiceOver, que o Beto Chaves também tem a mão dele. E, acima de tudo isso, mais do que tudo isso, ele é um pai apaixonado de dois caras, o Pedro e o Bruno. Então, Beto, seja muito bem-vindo. Muito feliz de ter você aqui, né, de poder brindar aqui a nossa audiência da TVC com a tua presença. Como eu disse, você é policial civil, mas você tem uma visão macro, né, que ela é ampla, mas ela também é profunda. Você tem programas de prevenção, você se debruça sobre essas coisas, você vê a importância, você tanto valoriza a importância da força que a polícia tem que ter, do papel de protetor que o policial tem que fazer, ele tem que desempenhar, né? Em última instância, o uso da força é feito pela polícia, e para fazer esse uso da força o policial tem que ser forte, mas ao mesmo tempo você percebe o policial como alguém que tem que acolher, alguém que tem que trabalhar de uma forma integrada com a sociedade, e você entende, né, eu sei bem disso, da necessidade do trabalho da polícia ser legitimado pela sociedade que ela atende. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, fala um pouquinho do Beto Chaves, para quem ainda não te conhece, conta uma história rapidinha, porque o desafio desse programa aqui hoje vai ser o seguinte, vai ser eu tenho certeza que a gente vai encerrar com o Gol de Quero Mais, mas a gente vai tentar extrair o máximo de você aqui. Conta um pouquinho do Beto Chaves. Fernando, obrigado pelo convite, né? Acho que o privilégio é meu, então estou muito feliz. A gente já tentou fazer acontecer algumas vezes, né? E por problemas das nossas agendas, mais minha do que a tua, então o problema é meu, responsabilidade minha, não conseguimos fazer. Mas estou muito feliz da gente estar aqui. Eu costumo dizer o seguinte, eu te vi, né, assim, falando um pouco sobre a trajetória, né? Porque o currículo acaba sendo a nossa trajetória, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente viveu, né? Mas eu sei que, como você, o mais importante que a gente tem são os pedaços que vieram de nós, né? Você com o Joaquim, eu com o Bruno e o Pedro, né? Assim, então, eu brinco sempre quando, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa com a iniciativa privada, alguma coisa nesse sentido, eu brinco que
ou na academia mesmo, né? Quando você está na universidade, tem um protocolo, né? De um currículo, de um mini currículo, né? Eu falo sempre que deviam ter inventado o currículo de gente. Tem pessoas que têm currículos extraordinários e são pessoas bem mais ou menos. E tem pessoas que têm um currículo, às vezes, não tão considerado academicamente, mas são pessoas extraordinárias, né? Então, eu acho que o meu papel hoje aqui é tentar ser essa pessoa. É isso aí. Muito mais do que o meu currículo. E eu não falei no teu currículo, não. Eu não falei, mas ele é conquistador de almas. Eu sempre disse isso, o Beto é um conquistador de almas. Mas é a sua generosidade que avança. Não é não. É isso. E na polícia, né? Você acha que a polícia, ela a gente tem a tendência, como ser humano, a colocar tudo dentro de caixas, né? Acho que a gente precisa disso em algum momento para gerar entendimento. Então, o policial, o professor, o advogado, o político, né? As pessoas têm, acho que até por defesa, a necessidade de colocar as pessoas dentro de caixas. E eu acho que homens como a gente, né? E muitas outras pessoas, né? Homens e mulheres, a gente não cabe nessas caixas. Parece clichê dizer isso, parece até óbvio, mas a gente vive um momento em que a gente precisa repetir as obviedades. Então, ser policial é apenas uma parte de mim. Então, eu sou filho de alguém, eu sou pai de 2 meninos, né? Um homem e um menino. Eu trabalho com arte, com cultura, né? Com cinema, que eu acho que é isso que faz que me faz, em especial, sobreviver. Hoje eu tenho o privilégio de conseguir ajudar, né? Como diretor de uma fundação italiana que trabalha com meio ambiente, direitos humanos, né? Antirracista. Então, é o Favela Academy. É a Voice Over e o projeto que a gente desenvolve aqui no Brasil, recém-lançado, é o Favela Academy, que dá, acho que dá para nós, da fundação, né? A oportunidade de trabalhar com jovens no que diz respeito à escrita, em especial a escrita de roteiros, né? Então, se a gente puder ajudar, acho que mais do que ajudar, eu acho que a gente está aqui para ser ajudado. Mas se a gente puder oportunizar esses jovens a pensarem de uma forma mais técnica sobre como se escrevem boas histórias, as suas e a de outras pessoas, talvez a gente tenha na própria economia criativa oportunidade de termos mais diversidade, com histórias melhores sendo contadas, entendeu? Explica um pouquinho para a gente. É um programa voltado para jovens. Sim, né? Nossa juventude. Para jovens de comunidades carentes. A gente está olhando para esse público. Aí você... a ideia é desenvolver, tirar deles, né? Alguma coisa que eles já têm, na habilidade para escrever essas histórias e aí eles entrarem nesse universo. Porque quando a gente vê vamos imaginar aqui um filme muito conhecido ligado à área policial, Tropa de Elite. A gente teve um grande roteirista escrevendo aquilo ali. A gente teve antes disso um livro sendo lançado para que esse filme fosse inspirado. Então, infelizmente, a gente vive num país que não lê. Um país que não lê, ele pouco escreve, e um país que pouco escreve, pouco lê. É um ciclo absolutamente vicioso nesse sentido. Se a gente consegue ler mais, a gente vai escrever mais. Escrevendo mais, a gente vai poder contar as nossas próprias histórias. Então, tem histórias, por exemplo, que vêm de ambientes muito vulneráveis que poderiam ser contados pelas próprias pessoas. Quando o Papo de Polícia nasce, a primeira temporada, que foi a temporada que eu fiz parte, a ideia inicial, e poucas vezes eu falei sobre isso, era fazer uma espécie de reality show. Então, vamos fazer um reality show. E ficou muito com essa cara. Ficou com essa cara de reality, mas... ele não era bem o reality que a gente encaixotou como Big Brother, A Fazenda, A Ilha, sei lá, esses realities que tem por aí hoje em dia. Inclusive, eu tinha muito preconceito com a ideia de reality show naquele momento. A gente participa das operações em 2010 no Complexo do Alemão, termina as operações, pelo menos as operações principais, né, que deu início ao processo de pacificação daquela região, e o pessoal do Afroreg à época, com quem a gente tinha parceria à época, junto com o Multishow, eles tiveram a ideia de fazer um reality show, eu e mais 3 pessoas. Essa era a ideia original. Eu não topei de início, eu não me via participando de um programa que tivesse essa conotação, mas era o meu preconceito falando. Faltava maturidade da minha parte de entender que também você pode extrair coisas boas, não só o entretenimento, que é uma coisa boa, mas outras coisas de reality show. Você pode. De valor para a própria sociedade. Claro. Hoje em dia, inclusive, se discute muito, né, determinadas questões sociais
em reality shows como o próprio Big Brother. Então, minha visão mudou bastante. Mas naquele momento era uma visão que eu tinha muito fechada. Só para lembrar, quem não está lembrando, né, o cenário onde isso aconteceria era dentro do próprio Alemão. Não é isso? Foi, na verdade. Você ficou... Gravamos. Morei uma semana Você lá. morou uma semana lá dentro, depois de um processo tenso, né, onde houve operações e tal, e você como policial... Você conta um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho, porque eu sei que sempre vai ter gente com querendo saber, mas como assim? Esse cara é policial, ele trocou tiro e depois ele ficou uma semana. O que era? Gente infiltrado? O que era? Explica um pouco para as pessoas. Vamos explicar. Assim, o Rio de Janeiro vivia um cenário difícil, né, Nando? Você lembra disso? Sim. Você lembra perfeitamente disso, não só como delegado de polícia, mas você foi suboperacional, foi chefe de polícia, então você teve isso nas suas mãos, né? Eu estava numa outra base, né? Ali na base mesmo da nossa pirâmide.